vamos subir um dos deputados mais experientes do campo progressista, do PT, na Câmara Federal, o deputado Carlos Zaratini, que, como eu, deve ter ficado muito chateado com o pênalti que não foi marcado ontem, que significaria o 2-0 para o Santos, e a gente avançaria, faria mais 2 gols, ia para os pênaltis e acabava com aquela história de não ia ter invasão de estádio, nem nada. Enfim, Zaratini, eu falo assim, como vamos, Renato, primeiramente, bom dia, boa tarde, sei lá, já é 12:02, né? É. Boa tarde, Dri. Não vamos falar do Santos, não, porque, olha, eu tô bem de saco cheio, viu, com esse time. Tá louco. Mas agora vem o Gordiola. Você sabia que agora o nome para treinar o Santos é o Gordiola, o Guto Ferreira. Sai o presuntinho, vem o Gordiola. Zaratini, você ouviu aí o Demore, né? Essa coisa dessa emenda aí, não sei se você quer falar alguma coisa que é para ser votada nos Estados Unidos, se isso pode ajudar a desarmar o golpe, né? Da mesma forma, eu queria te falar em relação à visita do Lula, que me pareceu que ele dá uma virada na chave, né, no encontro que teve com o Rodrigo Pacheco também. Bom, primeira coisa sobre a emenda, né? Eu vou ser franco para você, né? Eu não acredito na aprovação dessa emenda, né? Enfim, tomara que eu esteja errado, né? Mas eu não acredito muito na aprovação dessa emenda, e pelo que eu pesquisei aí, é uma coisa assim muito isolada, né? Naquele contexto norte-americano. Segundo, que a colaboração dos Estados Unidos, militar dos Estados Unidos com o Brasil, é uma colaboração de abrir a possibilidade de venda para o Brasil de armamentos e equipamentos sensíveis, né? Então, o Brasil, o governo do Temer e o governo do Bolsonaro, eles mudaram bastante a política de compras das Forças Armadas. Qual era a ideia que vinha desde o governo Lula? Era a ideia da gente ter uma indústria de base de defesa que fosse autônoma, que conseguisse produzir os instrumentos, os equipamentos de defesa aqui no Brasil, né? E não que o Brasil fosse um comprador. E essa política foi sendo revertida, né? Então, vocês já ouviram falar, evidentemente, se lembram, nós tivemos os projetos dos submarinos, desenvolver os submarinos aqui no Brasil, inclusive um submarino de propulsão nuclear, né? Nós tivemos o projeto de construção dos caças aqui no Brasil, o projeto FX2, que está em andamento. Nós tivemos o projeto dos blindados guaranis, né, que estão em andamento também. Né? Tudo isso foi desenvolvendo uma indústria de defesa. A partir do governo Temer, eles falam, não, agora vamos fazer um negócio mais simples, vamos voltar a se aliar com os Estados Unidos, vamos esquecer um pouco esse negócio de indústria de defesa e vamos se integrar lá. Né? Tanto é que as verbas do submarino nuclear, elas foram reduzidas. Né? O projeto está super atrasado, né? O projeto dos caças foi reduzido, o projeto do KC-390, que é um produto de tecnologia brasileira desenvolvido pelos engenheiros da Força Aérea Brasileira e da Embraer, um super projeto que poderia vender muito pelo mundo afora, foi reduzido. Então, agora eles falam, não, vamos comprar dos Estados Unidos. Então, o acordo com os Estados Unidos não é o acordo deles nos darem equipamento. Não é isso que está acontecendo na Ucrânia, que o governo americano está enchendo de armamento lá. O acordo deles é abrir para venda ao Brasil de produtos produzidos nos Estados Unidos. Então, vou ser franco para você, Romai. Isso seria, caso aprovada essa emenda, haveria um veto à venda desses produtos para o Brasil, né? Mas não é nada de grana para o Brasil, né? Tá. E a visita do Lula ontem em Brasília e o que tem sido veiculado pela mídia. Primeiro, você teve por lá,
Segundo, você conversou com as pessoas que participaram da reunião? Pode nos trazer algo de novo antes de fazer uma análise? Não, eu não tive participando lá. A gente estava votando nesse momento aí, nessa hora do almoço, aquela PEC chamada a PEC eleitoreira, né? Vamos falar dela. Nós estávamos tentando ali evitar o pior, né? Que acabamos não conseguindo. Mas o que eu acho é que foi uma iniciativa muito boa da bancada do PT do Senado de armar esse almoço. Foi um avanço grande que já está tendo uma repercussão. Hoje, agora, acabando de ser anunciada a possibilidade do Kassab e do PSD apoiarem o Lula no primeiro turno. E seria fantástico e muito importante para nós isso, porque vocês sabem, né, todos vocês já desenvolveram essa ideia de que nós queremos fazer um grande arco de alianças em torno do Lula, né? Nós precisamos isolar o fascismo no Brasil, precisamos isolar esse golpismo do Bolsonaro. Nós precisamos ampliar a unidade das forças que querem manter a democracia no Brasil. E manter a democracia no Brasil é garantir as eleições, é garantir o resultado das eleições, a posse do próximo presidente. Então, é isso que a gente quer. Então, nós vamos precisar, de fato, de um arco de alianças, e o Lula está trabalhando nisso, né? Você vê quantos estados o MDB já está apoiando o Lula. São vários, ali no Nordeste, quase todos, né? Então, a gente está com uma amplitude bastante grande, né? O Geraldo Alckmin está ajudando muito nisso. A interlocução com setores do empresariado também já avançou bastante, tem que avançar mais, mas já avançou bastante. O acordo que foi feito no Mato Grosso com o Nery Geller, que já foi ministro da Agricultura da Dilma, e é uma das lideranças da frente parlamentar do agronegócio, se eu não me engano, ele é o presidente da frente, né? Isso foi muito importante, muito importante. Então, a gente tem que isolar o fascismo, né? E garantir o resultado das eleições, a posse do próximo presidente da República. Esse é o esforço que o Lula vem fazendo e o PT vem fazendo agora. Parece que ele é o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, mas é um dos... Ele, de alguma maneira, pega um setor que está bloqueado com o Bolsonaro, né? Estava bloquado. Já não está mais, né? Já não está mais. Então, a gente já começou a ver que está fissurando, né? Então, vamos continuar avançando nessa fissura aí para ver se a gente cria mesmo um racha nesse setor. E uma parte deles vem com a gente, né? Ô Zaratini, e essa PEC aí, que eu tenho chamado aqui de forma carinhosa de PEC do golpe, né? Porque, as pessoas precisam, mas ela não foi feita para ajudar os pobres. Ela foi feita para eleger o Bolsonaro num estelionato eleitoral. Podia ser PEC do estelionato eleitoral também. Da fraude eleitoral. Aí o pessoal fica falando de kamikaze. Não. Essa questão é uma PEC eleitoreira mesmo, né? Para ser bem claro, porque é o termo que o povo usa, é eleitoreiro, né? Então, ela é eleitoreira por quê? Porque o Bolsonaro, em 3 anos e meio de governo, não se lembrou do povo brasileiro. Ele viu a pandemia ele não ajudou em nada o povo, certo? Ele era contra usar máscara, ele era contra a vacina, ele era a favor de aglomerar, ele era a favor de manter as empresas funcionando normalmente, era contra a quarentena. Então, ele é uma pessoa que nunca trabalhou para o povo brasileiro. Depois, quando começou os aumentos, acelerar os aumentos dos combustíveis, ele não fez nada. Quem fez o auxílio gás fomos nós, do PT. Eu apresentei o projeto junto com a bancada do PT e nós aprovamos. Né? Quem conseguiu R$600 de auxílio emergencial foi a bancada do PT e a oposição. Né? Depois, ele assiste o aumento do custo de vida acontecer e não faz absolutamente nada. Agora chega em junho, ele fala, opa, sinal vermelho, eu vou me ferrar aqui, vou perder essa eleição, tem que fazer alguma coisa. E realmente, Rovai, ele aí, com o apoio do Centrão,
está fazendo a bala de prata, né? É tudo ou nada. Ele está atirando essa bala na nossa base mais pobre, que é o eleitorado firme do presidente Lula, e para tentar também ele trazer uma parte desse eleitorado para ele, né? Então, o aumento para R$600, que era a nossa reivindicação, desde que ele abaixou para 300 o auxílio emergencial, depois ele extinguiu o auxílio emergencial, depois ele criou o Auxílio Brasil com R$400. Nós sempre lutamos para 600, né? E ele agora vai dizer, não, eu agora vou pagar 600. Então, ele está tentando, né, com isso, entrar na nossa base, né? Em segundo lugar, ele cria essa ideia do estado de emergência que não está na Constituição. O estado de emergência que tem é quando você tem uma enchente. Então, a lei eleitoral, ela permite, ela proíbe a organização de novos programas sociais ou novos benefícios sociais no ano da eleição, exceto quando houver estado de emergência. Mas o que é esse estado de emergência que está na lei eleitoral? É quando você tem uma inundação, né? Então, teve lá um super problema, as pessoas precisam receber colchão, precisam receber cesta básica. Então, a lei permite essa exceção. O que eles puseram na Constituição é uma coisa que não existia, um estado de emergência que permite, então, instalar esses programas sociais em ano eleitoral. E isso, aí, eu estou sendo muito longo, Rovai, mas você me interrompe. Não, eu queria saber o que dá para fazer para barrar isso, viu, Zaratim? Não, é muito difícil barrar agora, porque o que vai acontecer? Dependeria do Supremo Tribunal Federal dizer que essa PEC é inconstitucional, porque ela é inconstitucional. Sim. Porque várias vezes o Supremo já declarou emendas constitucionais como inconstitucionais, na medida que elas violam todo um processo legal que existe, todo um arcabouço legal que existe em torno das eleições, no caso, né? Então, as eleições têm uma concepção. Em ano de eleição, não pode dar nenhum benefício. Se eu fizer aquelas lixinhas de unha, sabe aquela lixinha de unha que você passa na unha? Se eu puser lá o meu nome e meu número, distribuir a lixinha de unha, é crime eleitoral. Agora, distribuir para 20 milhões de pessoas R$600, para não sei quantos mil caminhoneiros R$1.000, isso não é mais crime eleitoral. Então, é um verdadeiro desvirtuamento do processo eleitoral. Então, o que pode ser feito e o que ainda pode ser feito é o Supremo declarar inconstitucional essa emenda que foi aprovada. Para que isso acontecesse, teria que se entrar com um pedido no Supremo, né, Zaratim? Exatamente. O PT não vai entrar. Oi? E o PT não vai entrar. Olha, nós temos, evidentemente que nós não vamos entrar, porque nós votamos a favor, não do estado de emergência. Estado de emergência nós votamos contra. E, aliás, a manipulação para aprovar essa PEC, o que foi feito, olha, é coisas estrambóticas, né? Primeiro que eles trouxeram essa PEC do Senado, anexaram numa PEC que já estava tramitando para dar mais velocidade. Nós não pudemos apresentar emendas porque ela foi anexada numa PEC que já estava caminhando. Depois, ele fez tanta manobra, né, que ele mesmo se enrolou, né? Quando ele fez aquela ideia, não, eu vou apressar, fazer uma sessão às 6 da manhã para obter quórum para uma sessão e imediatamente começar outra, ele quebrou as pernas, porque quem botou presença na primeira sessão foi embora e não marcou presença na segunda. Então, na hora de votar, não tinha deputado suficiente para votar. E depois, quando houve aquela falha no sistema de votação remoto, ele viu que não conseguiria votar, não conseguiria ter o quórum para evitar que nós ganhássemos a votação do estado de emergência, e ele simplesmente suspendeu a sessão e deixou para o dia seguinte resolver através de uma portaria
né, da presidência da Câmara, dizendo que poderia ser marcada a presença pelo celular. Então, foi trapaça em cima de trapaça, né? Um verdadeiro absurdo. Tem superchats aqui, Rovai, queria ler aqui a galera que está acompanhando ao vivo o programa de hoje. Aqui tem aqui já o Saulo Cruz. Algum partido vai questionar essa PEC no STF? O Novo parecia que ia entrar, né? Não sei se... Pois é, tinha essa história de que o Novo entraria, mas eu acho que o Novo está mais preocupado com a privatização da Petrobras. Não, o Novo questiona essa PEC por motivos diferentes do nosso. O Novo é contra o auxílio, é contra furar o teto de gastos, né? O Novo tem outra visão, ele é contra, eles são contra por motivos totalmente diferentes do nosso. Mas, evidentemente, que eles, entrando, abrem a discussão no Supremo. Tem também aqui mais perguntas aqui. Aristides Bartolomeu Novaes. Zaratini, vamos então trazer para o povo as ideias do PT. O povo é desinformado. Criar agora é inconstitucional, então fomenta o STF para agir. Tem também aqui Marilice Garotti. Penso que os brasileiros devem ir à luta e não ficar esperando países imperialistas virem nos salvar. Queremos soberania. Tem também o InfoArt perguntando, após o golpe e o real desvalorizaria, como seria? O Zaratini, tem mais coisa? Tem mais pergunta, deixa aqui. Fernanda DS disse que voltou armado e matou, premeditado, sobre o crime, o assassinato do Marcelo Arruda. A gente vai conversar também sobre isso com Zaratini. Brasil melhor, Charles Andrade Cajamar, bom dia. Bolsonaro não ganha nem para síndico. Tomara, né? E tem a Margarete. Precisamos ter outras vozes na política para terminarmos essa década, principalmente as mulheres afrodescendentes. Vilma Reis é uma voz importantíssima. Vilma Reis que estava ontem no Fórum Café, aqui na TV Fórum. E a Marighella vai estar aqui daqui a pouco, depois do Zaratini, né, representando esse segmento das mulheres negras. O Zaratini, veja, hoje saiu uma matéria na Folha, fazendo uma análise de economistas sobre o impacto dessa PEC do ponto de vista eleitoral. Não sei se você leu, mas eles falam o seguinte, que ela deve atingir mais fortemente a base do eleitorado de classe média, né, de 5 salários mínimos para cima, porque rapidamente você vê a redução do custo da gasolina, da energia lá na ponta, né? Já teve aí, inclusive, a redução da gasolina, as pessoas comemorando, dando banho de gasolina no carro lá, enfim. E isso seria mais rápido. Em relação ao povão, esse aumento não seria uma coisa que impactaria tanto no começo, tanto quanto por conta da inflação, do que já se perdeu. Pode ter uma redução na inflação, mas é difícil mensurar, principalmente os alimentos, por conta das safras e tal. E eles falam que poderia haver uma queda na qualidade dos serviços básicos. Eles só não sabem se há tempo de afetar eleitoralmente Bolsonaro nessa base mais pobre. Eu imagino, né, você que é um cara de muitas eleições, o PT também é um partido preparado no jogo eleitoral, construído no jogo eleitoral, que essa análise vocês estão fazendo. Quais os impactos que essa PEC pode vir a ter do ponto de vista geral e se já estão fazendo também, olhando para os segmentos e para as regiões do país. Olha, eu acho aí, Rovai, que vai ter impacto, evidentemente vai ter impacto no povo, porque a hora que o cara tiver um aumento de 400 para 600 reais, o cara fala, pô, melhorou, né? É 50% a mais. O problema é que que a gente vai ter, o nosso desafio é mostrar exatamente o caráter eleitoreiro dessa medida, tanto é que ela se encerra em 31 de dezembro. Então, quer dizer, eles estão fazendo uma coisa que é momentânea, que é para comprar o voto da população. Então, nós vamos ter aí o nosso papel de dialogar com o povo e com aquelas pessoas que
vão ser beneficiadas e que são exatamente as que mais sofrem, as que estão enfrentando um custo de vida alto, porque, veja só, quando fala, vai cair a inflação está diminuindo a velocidade de aumento dos preços, mas os preços estão muito altos, certo? A situação de fome e de miséria não vai ser resolvida com esses R$200, ela pode dar um alívio, né? A questão dos combustíveis, beleza, baixou de R$7 para R$6. Resolveu o problema do combustível, R$6? E vai aumentar nos próximos meses até outubro? Eles vão fazer de tudo para não aumentar. Vai ser uma briga lá dentro da Petrobras, né? Porque esse cara que puseram lá é para fazer esse serviço, né? Não mudou pela quarta vez o presidente da Petrobras se o cara não tivesse dito para o Bolsonaro, chá comigo, vou matar no peito, né? Então esse aí deve ser um corajoso, um valentão. Como ele vai fazer, eu não sei. Mas eles vão tentar evitar um novo aumento de combustível, mas que vai ficar represado para depois da eleição. Depois da eleição é uma porrada que vai vir em termos de aumento de combustível, né? Porque vocês sabem, os importadores, eles querem o preço no teto, do preço de paridade internacional. Então, evidentemente, vai ter muita pressão. Por que o Bolsonaro está correndo para ver se compra o óleo diesel da Rússia? Porque a Rússia está oferecendo a um preço menor e ele está tentando fazer a importação. Só que os importadores não querem comprar da Rússia porque tem um boicote internacional à Rússia. E o sistema financeiro internacional é controlado pelos Estados Unidos. Você sabe por que a gente não consegue comprar o petróleo do Irã? O petróleo do Irã é mais barato. Mas a gente não pode comprar, por quê? Porque o sistema bancário está fechado. Então, você tem que fazer o escambo. O que é o escambo? Eu mando um produto para o Irã e o Irã me manda petróleo, sem que passe nenhum dólar por nenhum sistema financeiro. Então, para fazer com a Rússia, nós vamos ter que mandar frango para lá. Muito frango para lá. Entendeu? Então, é difícil montar uma operação dessas em pouco tempo. Uma operação de escambo. Me manda óleo diesel que eu vou te mandar frango. Você sabe que o Michel Temer tentou comprar baterias antiaéreas russas com frango. Não sei se você sabia disso. Né? Ele falou, nós vamos exportar frango aí para a Rússia, vocês mandam bateria antiaérea. Os russos não falaram, não, aí não dá, né? Aí não dá. Mas agora, nessa nova situação, pode ser que surja um tipo de escambo. Mas os importadores brasileiros falaram, não, como é que eu vou pagar os russos se o sistema financeiro está fechado? Né? Então, enfim, o que a gente está vendo, a gente tem que botar isso na cabeça. Existe uma operação fortíssima para que o Bolsonaro ganhe na urna. A primeira alternativa deles é ganhar na urna, porque o Centrão também tem medo de ter esse chamado golpe, esse adiamento das eleições, ou qualquer coisa, o não reconhecimento do resultado. Eles têm medo disso, né? Porque eles são políticos também. Eles dependem do mandato, eles não querem ver o Congresso fechado. Então, tem um certo limite o golpismo. Então, a primeira opção deles é tentar ganhar na urna. Então, eles montaram uma operação para ganhar voto, né? Uma operação para tentar reduzir ou criar uma sensação de melhoria na população e, consequentemente, obter esses votos. Cabe a nós, da oposição, né, mostrar claramente que isso é uma fantasia, como foi feito lá pelo Fernando Henrique, na eleição do segundo mandato dele, que ele deu uma congelada nos preços e passou a eleição, ele soltou tudo e aí o preço ele congelou o dólar, né? É bom lembrar o Sarney na eleição lá atrás, em 1996, a eleição do Plano Cruzado, né? Onde o MDB ganhou na maioria dos estados brasileiros, passou a eleição, a inflação estourou. Isso que nós temos que mostrar para o povo. Não é a primeira vez que acontece isso no Brasil. Querem repetir a eleição do Sarney, querem repetir a eleição do Fernando Henrique.
eles querem repetir esse plano agora. Olha, só dar um recado, a Maria Flor me lembrava que hoje tem, na sequência no Jornal da Fórum, acho que é umas 7 horas, né, Dri? 6h30, tem uma entrevista com Walter Casagrande Júnior, o Casão, né? Estaremos lá, eu, Leone, Fro e outras pessoas entrevistando o Vitor, entrevistando o Casão, né, que saiu da Globo depois de 25 anos. Então, fica feito o convite, mandem perguntas, assistam, enfim. O Zaratini já deve estar com o relógio dele lá, chegando no limite. Dri, vê se tem mais perguntas aí, porque aí vem Fala Rovai e depois Maria Marighella. Tem aqui a Bibiana do Torturado, Bibiana. O cidadão comum ou a OAB não poderiam entrar no Supremo contra a PEC eleitoreira? Tem que ser partido, Zaratini? Pode entrar? Não, pode ser entidades de caráter nacional, como a OAB. Pode entrar, sim. Cidadão comum, não. Aí tem que ser uma entidade nacional. Ou um partido político através do Diretório Nacional. E eu queria um comentário sobre essa violência política, né? A gente teve o caso do Marcelo Arruda no domingo, que, né, chocante, e como que você está vendo isso? E ainda tem aqui a Leda Terezinha. Zaratini, como o colega falou, podem nos tirar a poupança? Olha, esse assunto é importantíssimo, né? É uma fake news lançada pelo Carluxo, né? O Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, ele pegou uma notícia da CNN, né? Que o Caio Junqueira fez um comentário sobre uma proposta do Rui Falcão, né, de criar, assim que o Lula ganhasse, criar um estado de emergência, não com esse caráter aí, mas de tomar medidas de emergência para resolver o problema da fome, né? O Rui Falcão fez essa proposta no debate do programa de governo do Lula, né? E aí, isso não sei como, chegou lá no ouvido do Caio, e o Caio fez um comentário na CNN. Aí, qual foi a fake news? O Carluxo fala, bom, agora querem prender a poupança, querem aumentar o imposto e prender a poupança do povo, né? Vão sequestrar seu dinheiro. Então, isso eles estão impulsionando a 1000 por hora. Muita gente já recebeu essa fake news, né? E as pessoas, por incrível que pareça, Dri, não ouvem o que o Caio fala. Porque se você ouvir o que o Caio fala na notícia, não tem nada a ver com poupança, absolutamente zero, né? Mas o cara pega aquele trechinho ali, né? Aliás, pega um trechinho, não, pega o título da matéria para detonar aí o PT e o Lula, né? Então, esse é o problema. Agora, para concluir, né, e a gente já vai para a conclusão, né, realmente nós temos que nos preocupar com essa violência, né, que aconteceu. O fato mais violento foi exatamente aí o assassinato do Marcelo, mas, gente, nós também não podemos nos intimidar. Nós não podemos também, então agora eu não vou mais distribuir panfleto, não vou usar mais camiseta na rua, não vou usar mais um bonezinho. Não, vamos fazer campanha, porque para derrotar o fascismo, a gente não pode ter medo de arreganho de dente. Vamos para cima deles, entende? Vamos ganhar a eleição, vamos disputar democraticamente, nós não vamos usar violência, nós nunca usamos de violência em campanha eleitoral, mas também nós não vamos ter medo de fazer campanha. Vamos fazer o nosso trabalho. Muito bem. Queria agradecer ao deputado Zaratini, sempre muito generoso conosco, sempre atendendo aos nossos pedidos. Vamos para o Fala. Você quer dar uma mensagem final? Acho que era essa a mensagem final. É isso aí, gente. Obrigado para vocês. Bom dia a todos e vamos lá. Boa campanha a todos, hein? Valeu, Obrigada, Zaratini. Valeu. Tchau.